O Santos não está jogando a primeira Série B da história dele à toa. Tem um monte de coisa errada acontecendo há muito tempo, é evidente que não é só nessa gestão, mas que pedrinha a pedrinha foram montando essa avalanche de problemas que a gente tem hoje e que tem mais um episódio dessa vez com a lesão do Juliano. E esse episódio em especial, ele deixa claro como que não existe nenhum tipo de linha de fluxo ou de processo dentro do Santos. E como que isso prejudica não só o dia a dia do clube dentro de campo, mas também fora dele. Porque você tem dentro de campo um prejuízo técnico de um jogador que vai ficar fora por um bom tempo, enquanto que você tem fora de campo uma desorganização das áreas que deveriam trabalhar em conjunto e não conseguem. A nova lesão na coxa do Juliano é um caso que traz todo o amadorismo e a falta de profissionalismo que o Santos tem hoje dentro do clube, exemplificada em um só caso. Mas quem vai pagar o pato é o time, porque fica sem um meia pelos próximos aí 60 dias. Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais um episódio aqui do meu canal do Santos, para falar da sequência de absurdos desse episódio da lesão do Juliano. E eu quero começar recapitulando um pouco do que foi o Juliano no ano, para a gente chegar nesse momento da temporada e por que ele está sofrendo com essa terceira lesão agora na coxa direita, né? E como que o Santos poderia ter tratado isso de maneiras diferentes e não consegue, porque não tem processo para absolutamente nada. O Juliano começou a temporada com o Santos, fez 2 jogos no Paulista, no terceiro ele se machuca. Ele se machuca depois de ter entregue para a comissão técnica um laudo médico dizendo que ele tinha uma possibilidade alta de lesão devido a desgaste físico. Mesmo assim, na terceira rodada do campeonato, depois de 2 vitórias consecutivas, um clássico fora de casa, o Carille resolveu colocar o Juliano. Ele ficou alguns minutos em campo e saiu lesionado. Praticamente não jogou mais o Campeonato Paulista, fez muita falta em alguns momentos e chegou totalmente sem ritmo para a fase final da competição, que era onde mais importava. Esse episódio isolado poderia ser lido como um erro de rota no meio de uma trajetória comprida como é a da temporada inteira. Mas se você vê o que aconteceu dessa vez, é exatamente o mesmo tipo de decisão errada tomada por pessoas que não têm a competência técnica para dizer se deve ser seguido o caminho A ou o caminho B. Tudo nessa história dessa nova lesão do Juliano é errado. Mas vamos por partes, porque todo mundo tem um pedacinho de culpa aí. Não dá para apontar dedo somente para uma pessoa. Primeiro, o Juliano foi quem iniciou esse processo ao dizer que estava se sentindo bem e que poderia estar apto para jogar. O fato dele querer jogar não é um problema, porque todo jogador quer estar em campo o tempo todo jogador é fominha. Tem alguns aí que são um pouco mais largados, mas no geral o jogador quer participar, quer estar em campo, ele não quer ficar fazendo tratamento e recondicionamento físico o tempo todo. Então, é natural que o Juliano peça para jogar uma vez que se sente bem e em condições. Aí entra a primeira parte do problema. Se você tem um processo claro e bem definido dentro do departamento médico do Santos, no momento que o Juliano chega e fala, quero jogar, quero ser relacionado, o departamento médico iria parar essa conversa nesse momento e falar, amigão, você ainda não deu o tempo de recuperação que a gente estimou que você precisa para estar 100% e não só jogar a próxima partida, como as demais. Existe uma sequência do seu planejamento que precisa ser cumprida e você vai cumprir. A gente agradece a vontade, a gente agradece a boa vontade em querer participar, mas dessa vez você vai seguir a nossa recomendação. Se isso tivesse acontecido, acabava aí o problema, porque o Juliano não entraria em campo, o Juliano teria mais uma semana pelo menos para se recondicionar e para fortalecer e para tirar qualquer dúvida sobre a lesão e estaria disponível para o próximo jogo do Santos. Sendo que
O jogo em que ele entra e se lesiona é um jogo que o Santos provavelmente poderia ter atuado sem ele, sem maiores complicações. Não era uma decisão, não era um jogo contra um adversário super forte, não era um jogo em que o Santos precisava desesperadamente vencer. O Santos teria condição de fazer o resultado positivo mesmo sem o Juliano. Mas aí não houve esse veto do departamento médico. Ou talvez houve, mas o Juliano resolveu ir para uma segunda instância e ir em cima do Fábio Carille, da comissão técnica dele, para falar que gostaria de ser considerado para o jogo. Quando ele faz esse movimento, ele primeiro está deixando claro e para o chefe dele que ele quer jogar, que ele quer estar em campo, mas aí acontece o segundo problema dessa história toda, que é o Carille, mesmo sem ter os elementos técnicos para tomar uma decisão sobre disponibilidade ou não de um jogador na parte física, ele banca o risco. Ele diz que, apesar do jogador não estar 100%, ele valeria correr o risco e colocá-lo em campo. Aqui, eu até entendo a confiança que o Carille tem no diagnóstico que o jogador passa para ele e na confiança que ele tem na decisão própria de que não vai ter nenhum tipo de reflexo negativo. Mas a primeira coisa que me vem na cabeça é, todo jogador que passou por alguma lesão no primeiro semestre do Santos, quando ele voltou jogando o segundo tempo ou no meio da partida, não iniciando. Não tinha necessidade do Juliano entrar desde o primeiro minuto. Ele poderia entrar no decorrer do segundo tempo, jogar 15, 20 minutos, pegar ritmo de jogo, testar um pouco se ele realmente estava bem e aí sim, numa próxima partida, retornar como titular. Ninguém acha que o Juliano precisa demonstrar mais alguma coisa para ser o titular da meia do Santos, porque primeiro só tem ele e segundo é um jogador mais qualificado que os outros dois, que o Serginho e que o Miguel. Então não tinha pressão para ele mostrar serviço nesse jogo, foi só uma precipitação do Carille e agora do Juliano também. Assim, como eu disse, o jogo contra o Curitiba não era parâmetro para nada, então ele não precisava estar em campo. Isso é o que me deixa mais irritado nessa história, porque era evitável. E não foi simplesmente por uma questão de vou bater de frente com um departamento, ou vou bater de frente, não vou deixar de usar minha convicção e deixar de fazer o que eu quero simplesmente por um veto técnico. Mas não para por aí. Esse caso é muito bizarro e eu acho que vale mesmo você prestar atenção na dinâmica. O jogador passa por cima do departamento médico, o técnico passa por cima do departamento médico e coloca o jogador em campo. Isso só tem uma imagem a ser lida, que é o departamento médico do Santos não tem credibilidade nenhuma com todas as outras áreas do clube. Porque ninguém passa por cima dos outros ignorando um diagnóstico se você acreditar no que o outro lado está te falando. Se você vai num médico e ele fala para você não pode trabalhar porque você está doente e você resolve acreditar no que você está sentindo porque você está bem e vai trabalhar e passa mal, você claramente ignorou uma opinião técnica que poderia ter te dado ali uma recuperação muito melhor. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso. O Carille e o Juliano andaram para o departamento médico do Santos e colocaram em risco a integridade do jogador e do próprio time, que agora joga várias outras rodadas sem um meia, que é uma peça fundamental nesse esquema que ele montou. Aliás, único esquema, porque ele não vai mudar o esquema agora por conta da bobagem que o Carille mesmo criou. E aí, você entra numa espiral que é, se os departamentos têm autonomia para passar um em cima dos outros, você não tem organização interna nenhuma. E aí, a questão é, para que serve então o CEO que contrataram agora? Qual que é a função do Paulo Brax? Não era justamente gerenciar todas as áreas do clube de maneira que essas áreas funcionassem em sinergia para que o Santos fosse beneficiado desse conjunto de pessoas trabalhando com o mesmo objetivo? No primeiro momento em que isso foi colocado à prova, já se viu que, primeiro, o Paulo Brax não está envolvido em nada disso aí, e você tem, no segundo momento,
áreas que são cruciais para o time, departamento médico e departamento de futebol, que não se conversam, ou quando se conversam não se levam a sério, o que é pior. Você escolhe aí qual que é o lado melhor ou menos pior. Então, a gestão profissional que o Santos queria colocar em prática com a chegada do Paulo Brax, ela não existe, porque ele simplesmente não entrou em nenhum desses processos, não houve nenhuma discussão a respeito desse tema. Simplesmente as coisas foram acontecendo e deu no que deu. E para fechar, a cereja do bolo, que é a nota que o Santos solta. A nota que sai para a imprensa falando desse episódio é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Porque a nota expõe um tema interno para fora do clube, por vontade própria do clube. Então o clube entendeu que em algum momento era interessante transparecer para fora das paredes da instituição que o departamento técnico não tem credibilidade, que o técnico passa por cima de qualquer decisão médica, que o jogador tem uma voz que passa por cima de qualquer diagnóstico e que o Santos não tem fluxo de absolutamente nada. Então, e outra coisa, né? E o time de comunicação do clube também não é ouvido, porque eu imagino que quando alguém chegou com essa brilhante ideia de expor isso para a imprensa, alguém do time de comunicação levantou a mão e falou: gente, pelo amor de Deus, vocês estão levando roupa suja para fora, para lavar fora de casa, isso é um absurdo, não pode acontecer. E aí pode ser que tenha mais um degrau nessa história, que é, a hora que essa frase foi dita, alguém falou: não, a gente vai mesmo assim, independente do que você acha, tecnicamente falando, em termos de comunicação, eu ando para o seu parecer e vou seguir da maneira como eu preferir. Ou seja, de novo, não se tem o mínimo de organização e processo dentro do Santos. E olha, a gente está falando de um time que está jogando a Série B. Não é um time na Série A, não é um time que está tendo uma gestão nova, não é um time que tem receita sobrando. A gente fala de um time que se diz estar em reconstrução. Esse tipo de reconstrução não está acontecendo. O Santos continua sendo o mesmo timinho provinciano que caiu para a Série B e que vai ter muita dificuldade quando voltar para a Série A se continuar praticando esse tipo de decisão e se começar a ter esse tipo de feudo dentro do time, dentro do clube, porque isso não vai levar ele a lugar nenhum. Enfim, deixa para mim nos comentários o que você achou, o que você achou desse episódio no total, qual parte você achou mais absurda de tudo. Fato é que estamos sem meia, graças ao nosso técnico, ao Dr. Fábio Carilli, e fica cada dia mais difícil acreditar que esse clube vai ter um futuro aí que não seja ficar menor a cada ano que passa. Tchau!